Glória a Deus. E o Senhor recebeu os louvores da nossa adoração. Vamos ficar de pé? Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 16. Lucas 16, 19. Amém? A palavra de Deus fala assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo anjo para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que te recebeste dos teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A passagem a qual Lucas escreve, uma das parábolas do Senhor Jesus, ela fala de um certo Lázaro e de um homem a qual não fala o nome, fala apenas que ele é uma pessoa muito rica. Jesus está aqui passando essa parábola para seu povo, judeus. No começo do capítulo 16, a palavra de Deus fala sobre um mordomo infiel. Ela fala de um homem que granjeia com recursos, com dinheiro, para granjear amigos, para que quando ele fosse mandado embora do lugar que ele trabalhava, ele pudesse ter aonde o acolhesse. E Jesus aqui está mostrando para o povo judeus, que Deus levanta as pessoas, Ele trabalha em tudo na nossa vida. Deus trabalha na nossa área financeira, Deus trabalha na nossa área de saúde, em tudo em que nós somos, Deus trabalha na nossa vida. E Ele fala de um certo Lázaro, ao qual o Senhor o levanta, faz com que ele se torne uma pessoa abastada em bens materiais, e que num determinado momento ele coloca um mendigo na porta da sua casa. Mas ele já estava em tanto na sua concupiscência dos olhos, na soberba da vida, na concupiscência da carne, que ele nem observou aquele mendigo que estava lá do seu lado.
Porque Deus, às vezes, na maioria, Deus levanta a gente para a gente ajudar o próximo. A palavra de Deus fala: amai a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua vontade, e amar o próximo como a si mesmo. E Deus levanta o povo de Deus para ajudar as pessoas. O intuito da palavra, o intuito das leis, o intuito das regras, dos estatutos de Deus sempre foi ajudar as pessoas mais necessitadas. Ele vai capacitando, Ele vai mostrando, através da palavra dEle, para que nós não soberbancemos, ficamos soberbos nas coisas do mundo. Porque quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, essas coisas não têm tanta importância. Um carro simplesmente vai servir para levar você de um lugar para outro. Uma casa vai servir simplesmente para o seu aconchego do seu lar depois do trabalho. Todo o resto que vem, podemos ajudar as pessoas de várias maneiras. Ajudar as pessoas em oração, as pessoas que estão passando nesse momento por dificuldades, perdidas no vício da bebida, das drogas. Quantas pessoas você orou essa semana que estava jogada lá na rodoviária, que é o que mais você vê? Quantas pessoas nós oramos essa semana que estavam perdidas no crack, nas drogas? Quantas pessoas nós oramos essa semana que estão precisando se libertar e não tem força? Porque não tem força, porque não conhece a palavra, não conhece o Evangelho, e o Senhor Jesus nos mostra através dessa palavra. Se você nota, há uns anos atrás, muitos anos atrás, o Senhor levanta José dentro do Egito e coloca ele como governador do Egito. Através daquilo que o Senhor colocou nas mãos de José, José poderia muito bem falar: eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus interesses. Mas José cuidou de todo o interesse de toda uma nação que nem era a nação dele, uma nação egípcia. Era José que cuidava de todo aquele povo, através da bênção que ele tinha recebido de Deus. E o coração tão grandioso que José traz toda a sua família, aqueles irmãos que tinham apedrejado ele, aqueles irmãos que tinham jogado ele no poço, aqueles irmãos que queriam matá-lo, aqueles irmãos que venderam ele como escravo e mentiram para o seu próprio pai que ele tinha sido morto pelas feras. Mas Deus tem um propósito na vida de nós que andamos no caminho dele. E quanto mais as pessoas às vezes tentam fazer com que você não ande nesse caminho, mais você avança, porque Deus está conosco. Assim foi na vida de José. José estava fazendo o contrário desse homem rico, e provavelmente José era mais rico do que ele, porque José governava todo o Egito. Mas na humildade, na simplicidade do coração, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia o povo que ele tinha vindo, ele sabia o povo que ele andava antes. Ele não esqueceu daquele povo, no meio de toda aquela dificuldade. Talvez se nós estivéssemos no lugar dele, talvez nós nem queríamos olhar para os nossos irmãos que tinham nos vendido. Já paramos para pensar nisso? Hoje não, porque nós temos o conhecimento da palavra, mas e antes? Mas isso mostra que Deus vai trabalhando no nosso coração, e Ele foi trabalhando cada vez que José enfrentava uma dificuldade. José crescia. A mesma coisa o Senhor Jesus está falando para o povo dele, através dessa parábola desse rico que tinha de tudo, e não podia cuidar de um simples mendigo que estava na porta da casa dele, não podia dar nenhuma das migalhas que estava caindo sobre a mesa. Porque a maioria das pessoas quer deixar a salvação para o último dia. O problema é que elas não sabem qual é o último dia da vida delas. Você não sabe se o seu último dia é daqui 1 ano, daqui 2 anos, se é amanhã. Por isso que nós temos que estar sempre alicerçados sobre o poder da palavra de Deus, porque tudo que aconteceu lá no começo é verdade, e essa verdade vem abrangendo de vários e vários anos na mão e na palavra do Senhor, e através dos pregadores que são usados através de José. José ganha respeito naquele lugar, mas ele ganhou respeito porque Deus o colocou naquele lugar. Quando Deus coloca você num determinado lugar e você é verdadeiro com Ele e continua caminhando nos caminhos, o nome dEle vai sendo glorificado, e ao mesmo tempo você vai crescendo espiritualmente.
É nesse momento que, quando as pessoas falarem para você, para, isso não vai dar em nada, você sempre vai continuar avançando, assim como foi Noé quando estava fazendo a arca. Você acredita que Noé, as pessoas não passavam por ele e falavam: para de fazer a arca, você está doido, não vai chover, não vai ter dilúvio nenhum. A mesma coisa acontece, às vezes a pessoa fala: não, esse inferno não existe, isso não existe, Deus não existe. Ele tanto existe como Ele está aqui dentro do nosso coração. Ele tanto existe que Ele tem mudado as nossas vidas. Ele tem transformado os nossos caminhos através dessa palavra. Por isso Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Em Êxodo 12, vamos passear na palavra. Êxodo 12, olha que bonito, ó. Êxodo 12. Um povo que era cativo 400 anos no Egito. Num determinado momento, aquele povo reclama a Deus. Êxodo 12, 30. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Aqui foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Deus é justiça. Lembra que o nome justiça é Deus. Um povo 400 anos escravo, no final aquele povo começa a crescer mesmo no meio da escravidão, começa a população crescer em grande número, e o faraó manda matar os meninos. Não era esse faraó, mas o pai dele manda matar os meninos que nascessem. Apenas as meninas podiam sobreviver. E começa a matança, jogando no rio para os crocodilos. E Deus olhando lá de cima e vendo aquela injustiça sendo feita com o seu povo. Mas se Deus é justiça, por que Deus não agiu naquele momento? Porque Deus tem o momento certo de agir no meio de nós. Ele sempre tem o momento certo. É por isso que nós temos que crer e confiar e continuar orando, buscando, orando cada vez mais. E talvez porque esse povo ainda não tinha reclamado, não tinha olhado para o céu e dito para Deus: salve-nos desse momento de dificuldade, porque quando eles clamam, o Senhor já estava com Moisés do lado. Mas o mais interessante é que depois de todas aquelas pragas, quando o povo vai sair de dentro do Egito, o Senhor manda o faraó pagar tudo que estava devendo para eles de trabalho. Eles saíram de lá, mas saíram com riquezas, fazendas, tudo que estava atrasado, tudo que eles tinham direito, o faraó entregou na mão deles. Mas aí Deus pega aquele povo e coloca num deserto. O que adianta tanto dinheiro e você não tem aonde gastar? Mas Deus queria ensinar algo grandioso para eles. Porque quando você, mesmo com dinheiro, estando no deserto, você vai glorificar a Deus, vai continuar glorificando o nome de Deus, você não vai se perder nas concupiscências. O deserto é que faz a gente avançar com Deus, sem preocupar com outras coisas do mundo, mas simplesmente com a palavra do Senhor. E aquele povo começa a andar no deserto e começa a se alimentar de algo espiritual, o maná que cai do céu, a palavra de Deus. Deus dá lei, dá estatuto àquele povo. Quando manda fazer o tabernáculo, reúne todo aquele povo, fala: traga para mim uma oferta feita de coração para construir o tabernáculo. Não foi Moisés que falou para aquele povo: vou construir, foi próprio Deus. Então ele sabe o momento certo e a hora certa de falar em valores, e ele sabe o momento certo de levantar cada um de nós, para que nós possamos fazer a obra dele e ganhar mais almas, ganhar mais pessoas
pessoas que estão passando com fome, com dificuldade. Porque esse é o verdadeiro intuito da palavra de Deus. União. A partir do momento que eles começam a construir, cada um começa a ajudar, e cada um começa a sentir, a fazer a obra de Deus como ela tem que ser feita. Aquele rico que nem o nome foi citado, porque Deus, quando Ele fala o nome de uma pessoa, o nome escrito no livro da vida, igual esses grandes homens que andaram com Ele, aquele rico fazia parte dos judeus, tinha o conhecimento das leis, tinha o conhecimento das regras, sabia que tinha que ajudar o próximo, mas ele olha aquele Lázaro, ele sabia quem é, porque lá na frente, quando está no inferno, ele manda Abraão para que fale com Lázaro, porque ele conhecia o nome dele, simplesmente ele não estava querendo se aproximar. Isso tem acontecido no meio de nós crentes firmados na palavra. Às vezes nós passamos pelas ruas e vemos pessoas que estão jogadas, com os braços abertos, perdidas, sujas. O que nós fazemos? O crente firmado na palavra, ele vira o rosto para o outro lado, disfarçando que não estou vendo nada, ou ele chega na casa dele e ele dobra o joelho e fala com Deus. Porque uma oração, ela vale muito mais do que você ir lá e dar algo para ele. Mas se você tiver e for e der algo para ele, isso também vai fortalecê-lo. Isso vai mostrar que somos crentes diferenciados, somos povo de Deus. Porque nós também andamos nesse mesmo deserto. Nós oramos e agradecemos a Deus. Aqui Deus começa a construir um povo, começa a alicerçar esse povo. Teve dificuldades, mas Deus estava sempre com Moisés, com Caleb, com Arão, com todos esses grandes homens que andaram. Um povo rebelde que não queria andar naquele caminho, e o Senhor estava com toda a paciência, longanimidade, porque Ele sabe o tempo certo de ser trabalhado no nosso coração. Em Lucas 10, 25, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 25, Lucas 10, Deus age em todas as áreas da sua vida. Lucas 10, 25. A palavra de Deus fala assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao próximo aqui, aquele próximo, Lázaro, que estava ao lado. Você lembra que Jesus tem uma passagem que ele cura 10 leprosos? Tinha 10 leprosos, o Senhor curou os 10, mas apenas um voltou para agradecer. Está vendo que Jesus, Ele se importa com cada um de nós. O verdadeiro sentido de nós estarmos aqui reunidos nessa palavra é transformar o nosso coração, é olhar para as pessoas que estão passando por dificuldades, orar por elas, porque quando nós oramos, o Senhor muda o cenário delas. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, aos quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando a este lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Jesus aqui, mais uma vez, está falando aqui para o fariseu que existia um sacerdote, existia um levita que estavam vindo do templo, tinham ido adorar a Deus. E no momento que eles vão voltando, vê uma pessoa caída, precisando de ajuda, mas eles passaram do outro lado, fizeram de conta que não tinham visto. Mas lembra que Deus vê todas as coisas. E o verdadeiro intuito que Deus levanta cada um de nós é para nós ajudarmos essas pessoas que estão passando por esse momento difícil na vida, orando.
da maneira que pudermos ajudar. E aí, nesse momento, passa o sacerdote, passa o levita, passa do outro lado, faz de conta que não viu, que fazia parte desse mesmo, que estava perguntando para Jesus, quem é o meu próximo? E aí ele mostra o samaritano, a qual eles não gostavam, viviam com uma briguinha daquelas de sempre. E aí, esse para e ajuda essa pessoa que estava caída morta naquele lugar. Leva ela, cuida dela, pega o pouco que ele tinha e coloca nas mãos da pessoa que ele tinha deixado no hotel. Ainda falou para ele: cuida, e que do mais gastares, quando eu voltar, eu pagarei. Aquela pessoa estava indo fazer algo, ela parou aquilo que ela ia fazer para ajudar o próximo. O Senhor Jesus Cristo podia estar fazendo o que fosse, se alguém clamasse o nome dele, ele parava para ir aonde aquela pessoa estava e levar uma palavra, e a palavra com poder curava aquela pessoa. É lógico que tem que ter o intuito da pessoa querer buscar também esse alimento. É aí que entra o mendigo. Foi colocado na porta do rico, mas ele de maneira nenhuma fez de conta que não tinha acontecido nada, que não ia acontecer nada na vida dele, que ele ia viver eternamente com todo aquele tesouro que ele tinha da sua vida, com todas as suas joias, levantada por Deus, porque ele fazia parte do povo de Deus. Deus tinha levantado ele financeiramente para ajudar as pessoas, mas ele tinha se levantado e ao mesmo tempo não fazia isso. O mesmo aconteceu com o povo de Deus. No começo eles se ajudaram, mas depois eles se separaram e brigaram. Casa dividida não prospera. Por isso que essa palavra ela continua sempre tocando no nosso coração, mostrando para cada um de nós que cada vez que nós seguimos a direção do Senhor, Ele vai colocar determinadas pessoas nas nossas vidas, Ele vai colocar determinadas dificuldades, mas tudo isso vai fazer com que a gente cresça, e cada vez que nós ajudamos o próximo, cada vez que nós oramos para as pessoas que estão com dificuldade, essas pessoas vão ter oportunidade nas mãos do Senhor, e o Senhor vai mudar a vida delas. Está na palavra, igual aquela pessoa que estava lá na cruz, ao lado do Senhor Jesus, quando todo mundo estava falando: você é o Jesus, então você não é filho de Deus? Desce daí. E até no começo, aquele que estava do lado, também falou para Jesus: por que você não salva-nos? Mas num determinado momento, ele para e começa a observar toda a história de Jesus, toda a trajetória de Jesus. Tudo aquilo que o povo falava quando estava preso naquele lugar, das coisas maravilhosas que o Senhor Jesus fez, faz e continuará fazendo. Porque a obra verdadeira é aquela que, pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos você sabe se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. E Jesus deixou sempre frutos bons. E num determinado momento da vida daquele homem condenado, ele fala para Jesus: não esqueça de mim quando estiveres no teu reino. E aquela palavra foi o suficiente para Jesus dizer para ele: na verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O que adianta a gente correr atrás de ouro e de prata a vida inteira e chegar no final da nossa velhice, quando a gente chega nela, a gente não ter sentido nenhum? Porque o verdadeiro sentido e a verdadeira paz está quando nós caminhamos na palavra do Senhor. Em Mateus 14, 13, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 13. Mateus 14, 13. Mateus 14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali um barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu de pé desde a cidade. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos.
E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: ó, o lugar é deserto e a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão dar-lhe voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aqui mais uma coisa que o Senhor ensina para nós. Os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes, só que eles tinham do lado deles o Criador dos céus e da terra. Tinha uma multidão, mais de 5.000 homens, mais de 5.000 pessoas estavam naquele lugar. O que 5 pães e 2 peixes iam fazer? Mas Jesus ensina para eles que se você tiver força de vontade e amor à obra, porque eles tinham, porque eles estavam seguindo Jesus. Amor à obra nós também temos, porque nós também seguimos ao Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa mesma palavra pregada lá, há 2.000 anos atrás. A partir desse momento Jesus mostra para ele que não é aquilo. Às vezes, se você não tem com o que ajudar, ore, apresente na mão do Senhor Jesus e Ele fará o milagre na vida das pessoas, o que nós estamos fazendo. Só temos 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas, o que nós vamos fazer aqui? Aí Jesus pega, levanta para o alto, ora, e aí começa a alimentar aquele povo. E a palavra de Deus fala que ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes. Existe algo que Deus não possa fazer nas nossas vidas? Claro que não. Basta que a gente continue fazendo o que nós estamos fazendo, pregando a palavra, aprendendo cada dia um pouco. Nós vamos estar sempre aprendendo. Quando nós estivermos velhos aqui, nós também vamos estar aprendendo. Porque a palavra de Deus é infinita. Cada vez que você pode chegar no mesmo versículo, ler ele uma vez, interpretar de uma maneira, e Deus vai falar com você da próxima vez de outra maneira, porque é assim que Deus faz. Essa palavra tem poder. A partir desse momento, aquele povo aprendeu que tudo que eles colocarem na mão do Senhor Jesus Cristo, para a glória do reino de Deus, o Senhor proverá. Às vezes vai passar momentos difíceis nas nossas vidas, que às vezes nós vamos ter 5 pães e 2 peixes, dificuldade, mas haverá momento da bonança. Você não vê José quando estava preso? Estava comendo o que estava lá naquela cadeia. Geralmente a comida não é boa, era escassa, mas ele estava lá com Deus. E depois de tudo aquilo que ele passou, ele recebeu aquilo que Deus tinha na mão dele, porque ele já estava preparado. A mesma coisa os discípulos estavam sendo preparados. As mesmas coisas somos nós, estamos sendo preparados cada dia mais para o reino do Senhor. Para que venha um reino, para que cabe a corrupção, para que cabe a maldade, para que cabe tudo isso. Porque Deus tem o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. O ser humano não sabe, é uma bomba. É só olhar para a nossa história. Em João 19:38, a palavra de Deus fala assim, João 19, João 19, né? João 19. João 19:38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. As pessoas que eram julgadas e condenadas à crucificação
Depois elas eram jogadas no ar livre lá, onde ficavam todos os cadáveres. Pegava depois, jogava lá e ia amontoando um em cima do outro. Mas Jesus era diferente. Jesus era o nosso rei. Jesus era filho de Deus. E aí um tal de José de Arimateia, que era benquisto na sociedade porque tinha bens materiais, e o Senhor usa também essas pessoas. Ele usa essas pessoas para ajudar as outras pessoas. E naquele momento José de Arimateia vai e fala com Pilatos, e Pilatos permite que ele faça um sepultamento digno, justo. E ele faz. E junto com ele estava Nicodemos, aquele que foi de noite para conversar com o Senhor Jesus, que fazia parte daquele povo que estava perseguindo o Senhor. Mas num determinado momento da vida dele, a palavra entra no coração. E aí ele começa a ver que tinha sentido tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Para fazer aquilo ele precisava de ser o Filho de Deus, e por isso ele vai e Jesus fala para ele: tem que morrer para o mundo, nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso nós temos que continuar avançando, nos tornando espirituais. Provavelmente José de Arimateia, Nicodemos, fazia parte daquele povo. Quando João Batista estava pregando no deserto, eles vão para ver o que estava acontecendo e queria ser batizado, e João fala: raça de víboras, que mandou fugir da ira vindoura. Então a palavra de Deus, ela vai sempre crescer no nosso coração. Deus age de todas as formas nas nossas vidas, desde microscópica até fora da nossa vida. Ele age nos nossos relacionamentos, ele age na nossa vida, na saúde, financeira, tudo. Mas ele quer que nós sempre colocamos ele em primeiro lugar, porque quando nós colocamos em primeiro lugar, nós aprendemos a ajudar as pessoas, e isso é fazer a obra de Deus. Isso agrada a Deus, e quando agrada a Deus, ele abre o mar. Quando agrada a Deus, o Senhor Jesus vem por cima das águas para entrar dentro do barco com todos os discípulos que estavam lá, naquele revolto das águas. E é por isso que nós continuamos avançando. E para finalizar, em Atos 3, a palavra de Deus fala assim, Atos 3, olha que bonito, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos 3, a palavra de Deus fala assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o milagre aconteceu na vida dele. Então você está vendo o poder que tem a oração? A oração tem poder. A oração, ela ajuda muito mais do que ouro e prata. Com toda certeza. Esse coxo aqui, provavelmente, quando Jesus estava fazendo os milagres, ele ficou sabendo. O povo passando pela porta Formosa, para lá e para cá, tem um Jesus aí curando aí. Os fariseus querendo matar Jesus de todo jeito. Provavelmente ele ouviu os fariseus falando: nós temos que acabar com essa história. Um dia Jesus entra lá dentro do templo, que estava sendo transformado em comércio, e aí ele quebra aquilo lá tudo. O único momento que Jesus perdeu a paciência foi quando o povo estava transformando a casa de Deus em comércio. Provavelmente ele estava lá, esse coxo. Provavelmente ele viu aquela situação. Jesus Cristo continua fazendo milagres, e ele fala: será que ele vai voltar aqui para me curar? Mas todos os fariseus querendo matar Jesus, Jesus não passa.
O tempo continua avançando, Jesus continua fazendo os milagres, o nome dele continua, o nome de Deus continua sendo mais glorificado ainda, e num determinado momento, Jesus é crucificado. Esse coxo provavelmente pensou: acabou minha oportunidade, agora Jesus morreu. Ele passou aqui, mas não me curou, não me viu, depois não voltou mais, continuou fazendo milagres em outras cidades. Talvez ele olhou para Deus e falou: por que o Senhor não deixou Jesus passar aqui? E Deus naquele momento ouve a oração dele. E aí ele pega 2 discípulos que andaram com o Senhor Jesus, porque essa obra é passada de povo de Deus para povo de Deus e assim eternamente. E naquele determinado momento, João e Pedro, os grandes homens de Deus, entram naquele lugar, e ele pedindo moedas, eles falam: nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos algo aqui, que é a palavra de Deus, um nome poderoso, um nome acima no céu, um nome em cima na terra. Entregam para aquele mendigo o nome de Jesus Cristo, e o milagre acontece na vida dele. E quantos milagres Pedro e João fizeram. A palavra de Deus fala que Pedro, eles colocavam os enfermos, a sombra de Pedro estava curando as pessoas. E Pedro não tinha riqueza nenhuma. Enquanto que aquele fariseu tinha riqueza para ajudar milhares e milhares de pessoas e reteve tudo para ele. E quando ele fez isso, ele deixou de andar na palavra do Senhor. Não conseguiu enxergar Jesus sendo Deus. Não conseguiu enxergar Jesus fazendo milagres. Não conseguiu enxergar Jesus dando oportunidade para eles de serem salvos. E aí ele se perde e vai para o caminho errado. Por isso que essa palavra é tão importante para nós, porque ela mostra que nós devemos estar todos os dias alicerçados na palavra, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã apenas pertence a Deus, Ele é que sabe todas as coisas. Por isso que nós temos que continuar unidos, firmes, continuar avançando com esse evangelho, salvando almas, agradando a Deus, para que Ele continue nos fortalecendo cada vez mais, e nós continuemos sendo espirituais, e quando Ele nos levantar, de maneira que for, espiritual, financeira, que seja, nós estejamos prontos para honrar o nome do Senhor Jesus, e essa palavra que tem poder, ajudando os necessitados. Amém? Por isso eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continue nos transformando para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Maria Aparecida? Maria Aparecida é tá. Vamos orar para as pessoas que estão precisando nesse momento. Maria Aparecida. Vamos orar para o Sr. Valdeci, fortalecendo, que o Senhor venha fortalecer o coração dele. As pessoas que não vieram, que o Senhor continue fortalecendo elas em nome de Jesus. Que o Senhor toque no coração de Elisângela, para que venha fortalecer ela, para que venha ouvir a voz do Senhor. E venha saber que esse é o caminho da salvação. O Senhor Jesus sempre disse: a porta é estreita, é dificultosa, mas Ele anda conosco. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor continue nos guiando, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, continue guiando cada um de nós, curando, abençoando, no nome de Jesus Cristo, cada um que está aqui. Abençoe irmão Júlio e toda a sua família, abençoe Roninho, abençoe em nome de Jesus todas as pessoas que um dia participaram conosco aqui nesse lugar, que o Senhor continue fortalecendo elas, livrando do mal em nome do Senhor. Abençoe essas que estão nos hospitais, abençoe em nome de Jesus nossos professores,
para que continue ensinando e que também venham buscar a palavra de Deus. Continua transformando as nossas vidas, para que nós continuemos crescendo igual a árvore plantada a ribeiros. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia.